Você sabe dizer de onde veio cada insumo da sua produção? Ou então, para cada cliente que você vendeu, qual lote que era daquele produto? Se não, isso pode ser um problema para você, tanto com o cliente quanto na fiscalização. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre rastreabilidade e como que é aplicá-la na prática. A rastreabilidade, ela é a capacidade de acompanhar o caminho de um produto ou de um lote aí na sua indústria. Então, quando eu compro uma matéria-prima, essa matéria-prima ela tem um lote, ela tem um número. Quando eu faço uma produção, eu uso essa matéria-prima para fazer a minha produção, e essa produção me gera outro lote. E quando eu vendo esse produto para o meu cliente, ele também tem um número de lote que veio lá da minha produção. Então, na rastreabilidade, eu preciso saber de quem que eu comprei a matéria-prima, qual matéria-prima eu usei para aquela produção e para qual cliente que eu vendi cada lote de cada produção que eu fiz. Em muitos segmentos, além disso ser uma vantagem competitiva, ele é obrigatório, como alimentícios, químicos e farmacêuticos. Mas por que ele é tão importante? Porque sem a rastreabilidade, eu não consigo saber da onde aquela matéria-prima veio, em qual produção que eu usei e para quem eu vendi. Então, digamos que, por exemplo, há um tempo atrás teve uma notícia de uma empresa de cerveja que teve um lote com problema, que causaram a morte de algumas pessoas e algumas pessoas ficaram hospitalizadas. A empresa precisa saber qual lote que deu problema, qual matéria-prima foi utilizada nesse lote para que ela possa recolher todos os produtos que estão com problema e assim ela resolva ali o que aconteceu e tire de circulação os produtos que podem causar problemas para algumas pessoas. Ou ainda, mesmo que ele não cause problemas, mas digamos que o seu cliente ele reclama que esse produto ele não está na qualidade que você costuma entregar. E naquela produção você mudou de fornecedor. E se você não tem esse registro dessa rastreabilidade, como que você vai saber de onde veio o problema? Eu acho que o problema é na matéria-prima X, mas você não tem certeza. Se você tem a sua rastreabilidade funcionando com todos os lotes lançados no sistema, você consegue saber exatamente e resolver um problema vai ser muito mais rápido. E você vai conseguir resolver, porque sem a rastreabilidade talvez você nem consiga resolver aí o que está acontecendo na sua operação. A rastreabilidade, então, ela começa lá na compra com a sua matéria-prima. A primeira coisa que você tem que fazer é, todos os insumos que forem comprados, você precisa lançar o lote e a validade desses insumos. Ele é um trabalho bem grande para ser feito na mão. É por isso que no Faça 1, 2, 3 a gente tem tanta importação automática de compras, a gente tem um robô que fica aí monitorando o seu CNPJ e já importa as compras que foram lançadas no seu CNPJ, e daí quando você confere essas compras, ele preenche automaticamente o lote e a validade conforme já está naquele XML. Então já é um processo que você não precisa fazer na mão. Se você tiver o Faça 1, 2, 3, ele vai ser todo automatizado. Tendo então o lote dessa matéria-prima atrelado a ela, lá na sua produção, quando você for produzir, você precisa dizer que o lote de farinha de trigo que eu usei para produzir esse pão é o lote X, o lote de manteiga é o lote Y. E assim, todos os lotes de todos os insumos e matérias-primas vão ficar atrelados àquela produção. Então você vai saber que tudo que foi produzido naquele dia foi produzido com o lote X. Eu ainda posso ter, digamos, duas produções de pão no mesmo dia, que uma vai usar o lote X e a outra vai usar o lote Y. Então, isso também precisa estar ali registrado no sistema, para que você saiba em qual produção você usou cada insumo. Quando o meu produto está pronto, então lá na produção ele vai receber um número de lote daquele produto pronto. E esse lote precisa estar atrelado lá no meu estoque, então eu tenho 10 pães do lote X e mais 10 pães do lote Y. Então, quando eu for vender para o meu cliente, eu preciso dizer se os 20 pães que eu vendi para ele são 10 do lote X e 10 do lote Y. Ou digamos que eu vendi 10 pães, mas X vieram de tal lote e 5 vieram de tal lote e 5 vieram de outro lote. Então, na hora da venda, eu também preciso atrelar aí esses lotes para saber para qual cliente eu vendi. E também é muito importante, se você tiver esse controle, que eu posso saber lá no meu estoque, por exemplo, que a produção desses 10 pães ela aconteceu antes, então a validade deles é menor. E por isso eu preciso vender esses 10 pães antes dos outros 20 pães que eu produzi depois.
Se você tem esse controle de lote e validade, você tem a possibilidade de fazer isso, de não ter produto vencido no seu estoque porque foi separado o que estava mais na frente ao invés do que vencia primeiro. Essa é outra vantagem de você estar controlando muito bem aí o seu lote e a sua validade. E pensando em tudo isso, é que o Fácil 1, 2, 3 ele automatizou tudo que for possível nesse processo aí de rastreabilidade. Desde lançando as suas compras com a sugestão de lote, a sugestão do lote na produção, o preenchimento dele e o preenchimento do lote na venda. E além de tudo isso, você tem um relatório de rastreabilidade. Então você consegue saber todo esse processo, você consegue fazer esse caminho inverso caso alguma coisa aconteça. O meu cliente comprou o lote tal, que veio da produção tal, que eu usei X matéria-prima. E nesse relatório você vai ver isso de maneira muito simples e muito clara. A rastreabilidade, então, além de ser uma exigência, ela traz segurança para a sua empresa e para a sua marca. Se você quer saber como funciona a rastreabilidade do Fácil 1, 2, 3 na prática, aqui na descrição eu vou deixar o link da agenda do nosso especialista. Você pode agendar uma reunião com ele e ele vai te mostrar ao vivo como que isso funciona no Fácil 1, 2, 3 e como isso pode ajudar aí na sua operação.